Larry nunca quis perder o ritmo. Muito obrigado por se juntar a nós. Sei que tem tido dias longos e preenchidos e que tem viajado muito, mas agradeço por ter acomodado a minha agenda antes de lhe perguntar sobre o que está a acontecer aqui. Não conseguimos ouvir-te, Larry. Consegue ouvir-me agora? Sim, já ouvimos. Ok, vou apresentar uma queixa médica contra si. Todas as vezes que me pediram para assinar um autógrafo em seu nome, o meu braço está cansado. Assinaste mesmo o autógrafo? Mas com toda a certeza. Não pode acreditar em quantas pessoas o veem no Judge Napolitano. Elas não vão, mas você é o Larry Johnson. Está no Judge Napolitano. Oh, meu Deus. Chris, por favor, reproduz o vídeo que o Larry nos enviou dele com o embaixador russo na Arábia Saudita. Juiz, deixe-me apresentar o embaixador Balakanov. Sim, muito bom. Ele é. Boa noite. Ele é um fã do juiz napolitano e o seu programa é muito importante aqui na Rússia, segundo ele diz. Obrigado. Muitos telespectadores partilharão este ponto de vista, por isso, os melhores cumprimentos. Obrigado. Bem, muitíssimo obrigado por essa pergunta, Larry. Como é que se encontrou com o embaixador? Estávamos presentes, o Alistair Crook e eu, encontrávamos-nos na New School of Economics, que é amplamente considerada uma das principais universidades de Moscovo. O Alistair e eu estávamos lado a lado e o embaixador era um dos participantes. E ele veio mais tarde e, novamente, sabes, ele está a falar sobre ti, não está a falar sobre mim. Eu estou a pensar, ei, eu sou alguém? Não, Joe. Juiz Napolitano, é muito lisonjeador e muito obrigado por mencionar. Quero falar consigo sobre a NATO e quero falar consigo sobre a Ucrânia. Quero falar consigo sobre a perda de apoio do MAGA por aqui. Mas antes disso, hoje mais cedo, pode não saber disto. O presidente Trump diz que está disposto a negociar com o presidente Maduro da Venezuela. O que é que eles vão negociar? Sim, bem, o que eles irão negociar é conceder-nos acesso ao petróleo e os Estados Unidos evitarem entrar na Venezuela e correrem riscos. A eventualidade de receber uma sova. Sabe, os Estados Unidos têm tido uma enorme força militar destacada ao largo da costa da Venezuela há já 3 meses. Você não se pode desdobrar esse tipo de força e não a utilizar sem que ela se degrade e perca capacidade. Perderam capacidade. E eu acredito que pelo menos algumas pessoas com, sabe, um pouco de inteligência ao redor. Donald Trump está a afirmar que não podemos correr o risco de atacar a Venezuela, porque se o fizermos, sabe, se os Estados Unidos o fizerem, correríamos o risco de perder embarcações. A Venezuela tem a capacidade de lançar mísseis que afundariam os destroyers do Zeewolde ou o porta-aviões número 1. Número 2. Os Estados Unidos não têm pessoal suficiente para desembarcar na Venezuela e depois conseguir, citando, tomar o controle de Caracas. Um grande número deles seria morto. 3. Os Estados Unidos da América têm a capacidade de lançar ataques aéreos, mas o risco de suas aeronaves serem abatidas é extremamente elevado. Então, acho que Donald Trump finalmente percebeu que, sabe, pode ser melhor negociar com a Venezuela. A Venezuela está disposta a fazer um acordo. Qual seria o custo para o governo federal reunir esse tipo de força militar nesse local específico? E existe o risco associado a essa ação ao expor outras áreas a ficarem desprotegidas, onde essa força militar normalmente opera? Sim, aproximadamente $1.000 milhões em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Venezuela possui uma capacidade militar superior à dos Houthis, certo? Recorde-se dos Houthis. Estivemos lá em março durante 7 semanas e depois Donald Trump disse, eles capitularam, vamos retirar-nos. Bem, eles não capitularam, mas nós retiramos-nos. Por quê? Porque não éramos capazes de sustentar as perdas significativas que estávamos a sofrer no Mar Vermelho. Então, sabe, a palavra espalha-se sobre o ouro. Sim, os IEUA falam duro, mas na verdade não aguentam. Os Houthis venceram-nos. E agora o que estamos a evidenciar é em oposição à Venezuela. Os Estados Unidos não se arriscarão militarmente, pois isso causaria danos significativos aos próprios Estados Unidos e nos exporia, sinceramente, como um tigre de papel.
Que ameaça concebível à segurança nacional dos Estados Unidos da América representa a Venezuela sob a liderança de Nicolás Maduro? Certamente ameaça. E veja, alguns afirmam, bem, ele está a exportar fentanil, correto, eu tenho um interesse pessoal nesta questão. O meu sobrinho de 39 anos faleceu na minha residência devido a uma overdose de fentanil, está bem? Portanto, eu não ignoro as dimensões trágicas desta situação, mas a Venezuela não é o principal responsável pelo fentanil. Não é o principal responsável pelo tráfico de heroína, nem pelo tráfico de cocaína. Quer lidar com isso? Lide com o México, lide com a Colômbia, não com a Venezuela. E esta tentativa de destruir a Venezuela militarmente, mais uma vez, expôs os Estados Unidos, eu afirmo, como o tigre de papel. Fazemos estas enormes ameaças, mas quando chega o momento de verdadeiramente cumpri-las, não somos capazes. Porque a Venezuela tem mísseis que podem ser lançados de F-16 que estão a pilotar e que podem atingir o porta-aviões do ZEUA e atingir os destruidores do ZEUA e basicamente afundá-los. Os Estados Unidos não desejam realizar tal ação porque isso nos exporia como fracos e não como esta imensa nação com uma força militar grandiosa. Nós despendemos uma quantidade considerável de tempo em Moscovo com enorme satisfação. Gostaria imensamente de estar contigo nesta ocasião, mas infelizmente não estou. No entanto, conseguiste compreender o que os russos, sejam as elites ou os cidadãos comuns, pensam acerca da guerra na Ucrânia? E se conseguiu realizar isso, o que foi capaz de perceber? Eles estão a tentar perceber o que é que Donald Trump está a tentar fazer. Estão completamente confusos com Donald Trump. No entanto, ao afirmar isso, o que a Rússia está a realizar atualmente, segundo o seu Estado-Maior, é que reuniram um número suficiente de tropas para desencadear múltiplos ataques, pelo menos em 9 setores ao longo da linha de conflito que a Ucrânia não consegue resistir. Dessa maneira, a Rússia está a avançar rapidamente em direção ao oeste e a Ucrânia não consegue impedi-los. Certamente haverá alguma pressão, é evidente que sim. Não publicamente, mas há alguma pressão sobre o presidente Putin para concluir a guerra rapidamente ou mais rapidamente do que o seu ritmo lento e metódico tem produzido? Nenhuma, absolutamente pressão alguma. Se há algo, é que há um número de russos que acreditam que o exército russo deveria avançar com mais força. Mas o que estamos a ver com o exército russo, é que eles reconheceram, sabe, têm vindo a reforçar e a reunir as suas forças ao longo do tempo. Sabe, só porque mobilizam pessoas não significa que estão prontas para lutar. É preciso, sabe, treiná-las por 3 a 6 meses. E assim, a Rússia está apenas a tratar dos seus assuntos. Estão a reforçar as suas forças. Essas forças, à medida que se tornam operacionais, fornecem recursos adicionais que os ucranianos são incapazes de parar. O que estamos a observar neste momento é um colapso que é lento, mas progressivo da linha da frente ucraniana. Existe alguma discussão entre os russos sobre Trump estar envolvido em ações de eliminação de indivíduos em águas internacionais próximas à costa da Venezuela e da costa da Colômbia? Sim, recebi uma chamada na outra noite da BBC e a BBC estava a comunicar, bem, sabe, a inteligência britânica vai cessar de fornecer informações aos Estados Unidos. O que acha disso? Eu disse, bem, dou crédito aos britânicos por finalmente reconhecerem que os Estados Unidos estão envolvidos numa atividade ilegal. E o que foi engraçado é que cerca de 30 minutos depois, disseram que tudo bem, que iam seguir uma direção diferente, certo? Não gostaram do que eu tinha a dizer. Mas a verdade é que quando os britânicos estão a criticar os Estados Unidos e também os franceses por realizarem ataques que são ilegais segundo o direito internacional a estas chamadas lanchas de droga, sabe? Se esses barcos estiverem realmente a transportar narcóticos, as Forças Armadas dos Estados Unidos, a Guarda Costeira dos Estados Unidos, têm a capacidade de apreender esses barcos,
certo? Tomar controle da cocaína ou do fentanil, seja o que for. E depois, uma vez que tenhas essas pessoas sob custódia, podes pressioná-las. Olá, colabora conosco e não irás para a prisão. Sabe que isso é a ação mais apropriada para eles realizarem. Algumas dessas pessoas estariam dispostas a trocar a sua liberdade ou pelo menos uma sentença de prisão mais reduzida em troca de denunciarem os superiores que os enviaram. Certo. E agora não há provas. O que resta agora são as famílias dos pescadores que foram assassinados a falar sobre como podem processar o governo dos Estados Unidos, o que, se o fizerem num tribunal federal do Ziponinarcela, finalmente levará isto a um juiz federal. Mas, Larry, o mesmo escritório no Departamento de Justiça que disse a George W. Bush que ele podia torturar e a Barack Obama que ele podia matar americanos com um drone, disse a Donald Trump que ele e Hegseth podem matar todas as pessoas em alto mar que quiserem e manter em segredo a justificação legal para isso. O seu ponto de vista é extremamente bem compreendido. Você, juntamente com Ann Ritter, McGovern e os outros, tem educado o nosso público de que o MI6 é ainda mais audacioso do que a CIA, e até mesmo eles estão a afirmar que é um crime de guerra. Ouça, aquelas pessoas no Departamento de Justiça precisam voltar à escola de direito do juiz napolitano, está bem? Eles necessitam ser instruídos nos princípios fundamentais, nos alicerces da Constituição, sobre como se produzem provas e em quais circunstâncias é permitido ao governo dos Estados Unidos proceder com execuções extrajudiciais de indivíduos. Ok. E na última ocasião em que verifiquei, a Constituição não dá suporte à execução extrajudicial de indivíduos. A Constituição estabelece que existe a presunção de inocência até que o governo consiga demonstrar o seu caso para além de qualquer dúvida razoável. Certo. Que esta pessoa ou grupo de indivíduos estavam envolvidos em atividades ilícitas que poderiam resultar na perda de vidas humanas. Sabe de uma coisa? Isso é a Constituição, e eu tive 28 ancestrais que batalharam por isso. E então, isso não começou com Donald Trump, começou com Bill Clinton, seguiu com George W. Bush, continuou com Barack Obama e persiste com Joe Biden. E está absolutamente errado. O povo americano necessita levantar-se e afirmar que isto está completamente errado. Por que eliminar pessoas dessa maneira apenas porque acreditamos que são más? Tenho estado profundamente envolvido com inteligência, meu Deus, ao longo dos últimos 40 anos. E eu tenho conhecimento de que a inteligência pode, por vezes, estar equivocada. E, no entanto, empregar informações incorretas para ceifar a vida de seres humanos é, de fato, um pecado contra Deus. É um pecado contra a Constituição. Está errado. É um homicídio. Puro, puro e simples. Não sei se está ciente deste fato, mas por que está na Rússia? Mas na noite passada, o presidente Trump deu uma volta de 180 graus nos ficheiros Epstein. E quando lhe disseram que muitos republicanos iam votar a favor da divulgação, ele apelou aos republicanos para libertarem os ficheiros Epstein. Atualmente, isto é absolutamente ridículo, dito em bom português, porque passaram várias horas, talvez 3 ou 4, a pressionar intensamente a congressista do Colorado para que ela não assinasse a petição. Então, Massey informou-lhes que, de todos os republicanos que irão votar a favor desta medida, Larry, a resolução instrui o Departamento de Justiça a entregar os ficheiros. Adivinha para quem o Departamento de Justiça trabalha e quem poderia, por sua própria iniciativa, ordenar a entrega dos ficheiros? O presidente Trump. Bem, sabe, o Alistair Crook mencionou algo hoje durante esta reunião que estamos a realizar. Ele afirmou que o Trump não lê. E eu senti a necessidade de intervir e disse, bem, Alistair, meu caro amigo, eu discordo de ti, Trump. Concordo que o Trump não lê os relatórios de inteligência, mas, por Deus, ele lê as sondagens. Sim, e as sondagens contam uma história diferente. As sondagens relatam a narrativa de que, olá, Donald Trump,
é aconselhável que tomes medidas e divulgues esses documentos como prometeste na tua mais recente campanha presidencial. Ou, caso não o faças, estás a perder-nos como a tua base de apoio. Foi por isso que ele fez uma reviravolta de 180 graus, ou como a Annalena Baerbock, da União Europeia, diz, uma de 360 graus. Ah, mas não era sobre isso. Seja como for, fizeste uma peça interessante recentemente. Talvez a tenhas feito no avião. Não estou completamente certo de onde te encontravas, sobre o movimento MAGA estar a perder apoio em consequência do caso Epstein e do falecimento de Charlie Kirk, que pouco antes de ser assassinado, reconheceu que tinha estado enganado ao apoiar de maneira incondicional o regime de Netanyahu e foi pressionado pelos seus influentes doadores sionistas a modificar a sua posição. E ele disse-lhes que não e estava receoso da sua própria morte. Bem, sabemos o que aconteceu ao Charlie, mas também sabemos, e você escreveu sobre isso. Na verdade, você citou os números no seu artigo do Sonar 21 que Trump está a perder gravemente apoio entre o seu próprio povo. Sim, o público com menos de 30 anos está a abandoná-lo dramaticamente. Tucker Carlson, 5,1 milhões de subscritores. Candace Owens, 5,5 milhões de subscritores. Nick Fuentes, bem mais de 5 milhões. Estes não são números que possam ser considerados insignificantes. E o Trump está a perder um apoio significativo entre aqueles com menos de 30 anos. E, francamente, acredito que mesmo alguns daqueles que têm uma idade semelhante à minha, eu tenho 70 anos, ele perdeu o meu apoio. Acredito que ele se desgraçou completamente. Penso que ele demonstrou ser um mentiroso. Foi-lhe dada a oportunidade de fazer a coisa certa e, em vez disso, submeteu-se completamente aos doadores sionistas. Não é América primeiro, é sionistas primeiro, América por último. Algumas das pessoas com quem está a interagir são indivíduos próximos do Kremlin, e algumas delas têm funções no Kremlin, e mencionou-nos anteriormente que estão perplexas com o Trump. Existe a opinião de que isto é uma repetição de Richard Nixon, ou seja, que ele está a tentar intencionalmente confundi-los e mantê-los desequilibrados? Ou acham que ele simplesmente não sabe o que está a acontecer e não tem pensamentos sérios na cabeça? Não, eu acredito. Penso que chegaram à conclusão de que o diretor da CIA, que Marco Rubio, na defesa, é o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, e que Scott Bessent é o secretário do Tesouro, que são eles que estão a tomar as decisões, e que Suzy Wiles, que é claramente uma marioneta sionista, está a controlar toda esta situação. Ela é a chefe de gabinete na Casa Branca e foi gestora da última campanha do primeiro-ministro Netanyahu. Não se pode inventar isto, Larry. Sim, de fato. E então, a junção desses três indivíduos, pressionam Trump para um canto. Agora, com o anúncio de Trump em relação a Epstein, acredito firmemente que em janeiro, início de fevereiro deste ano, Trump foi devidamente informado sobre o perigo que a exposição de Epstein e suas atividades representava tanto para a CIA quanto para o Mossad. E é por isso que ele tentou encerrar o assunto. Nada para ver aqui. Siga em frente. No entanto, estou convencido de que a Suzy Wiles se aproximou dele e declarou: "Olha, não podes continuar desta forma. Estás a perder apoio em toda a linha." E Trump é capaz de interpretar as sondagens e, em vez de perder apoio, fará tudo o que estiver ao seu alcance para o preservar. Agora, isso obrigará a uma alteração na política dos Estados Unidos, tanto no que diz respeito a Israel como em relação a Epstein? Espero que sim. Contudo, se Trump não o fizer, ele estará acabado. O Partido Republicano estará acabado nas eleições intercalares do próximo ano. Ele está na sua plena capacidade, tanto física como mentalmente? Não penso. Todos nós temos filtros onde às vezes pensamos
Pensamos em coisas no que deveríamos dizer, mas depois pensamos, sim, provavelmente não deveria dizer isso. Trump perdeu esse filtro. Ele afirmou várias coisas que são tão grotescas e exageradas que demonstram claramente que esse mecanismo de segurança no cérebro não está a funcionar de maneira adequada. Então, eu acho que esse é outro elemento que está envolvido aqui, que à medida que avançamos para o próximo ano, podem surgir sérias questões sobre a competência mental de Trump para continuar como presidente. Sabe, eu acredito que os elementos fundamentais nesta situação serão Donald Trump Jr. e Eric Trump. Sabe, eles amam o pai e são bons filhos nesse sentido, mas reconhecem que ele pode estar a causar danos a si próprio que serão irreparáveis se não o pararem, afastarem-no, talvez o façam demitir-se, talvez J.D. Vance assuma, veremos. As políticas atuais de Trump estão a destruir quaisquer esperanças que ele tinha de um legado que as pessoas celebrariam daqui a muitos anos. Aqui está o Dr. John Gartner, licenciado pela Universidade de Princeton e pela Escola de Medicina Johns Hopkins, um dos psicólogos mais procurados aqui em Nova York. Existem muitos vídeos dele. Vamos apenas reproduzir um, Chris. O primeiro dos dois a analisar o estado mental de Trump. Todas estas coisas vão piorar. Costumo dizer, olhe para Donald Trump hoje, porque é o melhor Donald Trump que verá. Porque a demência não permanece igual e não melhora, apenas piora. É como uma pedra a rolar em costa abaixo. O que acha que está mal com o presidente Trump? Duas, possivelmente três coisas principais. A primeira coisa é que ele tem o transtorno de personalidade mais grave que um ser humano pode ter. Chama-se narcisismo maligno. Foi originalmente introduzido por Erich Fromm, que escapou dos nazis, para explicar a psicologia de Hitler. E tem 4 componentes: narcisismo, claro, psicopatia ou perturbação da personalidade antissocial. Portanto, mentir, violar leis e normas, não ter remorsos por violar direitos dos outros, também paranoia e, por fim, sadismo. Muito do que ele faz é destrutivo e prejudicial com alegria, e na verdade dá-lhe um enorme prazer magoar as pessoas e destruir coisas. Sim, faz sentido. Não te consigo ouvir, Larry. Peço desculpa. De alguma maneira fiquei desconectado. Está tudo bem. Sim, faz bastante sentido. Sabes, o Donald Trump tem 80 anos. Sabes, a minha mãe, quando fez 84, comecei a notar mudanças significativas no seu estado mental. Ela era sempre uma pessoa muito amável. Ela ficou um pouco mais irritadiça e rabugenta quando chegou aos 84 anos. E eu, sinceramente, acho que estou a ver um pouco disso com Donald Trump. Sabe, há maneiras, se discordar de Marjorie Taylor Greene, há uma forma de seguir pelo caminho mais elevado e parecer elegante em vez de grotesco. E Donald Trump está a optar pelo caminho grotesco. Ele está a proceder de forma semelhante com Thomas Massie, e da mesma maneira com Rand Paul. Claro. Sabe, estes são, na verdade, eu acredito que estes são legisladores que não são os políticos tradicionais a tentar melhorar a sua imagem para uma eleição. Acreditam mesmo no que dizem. E para Trump apenas Para Trump rejeitá-los assim de imediato, acho que é um desserviço à sua presidência e um desserviço à América. Larry, vamos ver-te na mesa redonda da comunidade de inteligência na sexta-feira. Quando é que vais voltar? Acredite ou não, vou voltar na quinta-feira à noite. Estarei lá, amigo. Posso estar com sono, mas estarei lá. E acho que tu e eu vamos estar juntos. Eu por Zoom, claro. Remotamente na quarta-feira de manhã no meu horário, quarta-feira à tarde no teu horário, com a nossa amiga Natália Godfrey. E seja quem for, estaremos a entrevistar Maria Zakharova. Oh, meu Deus, ela não me contou isso. Bem, ela é uma boa amiga nossa e estou ansioso, Larry. Muito obrigado, meu amigo. Sei que é cedo, mas agradecemos muito. Qualquer coisa para ti, juiz. Deus te abençoe, Larry. Tudo de bom.